Abençoados, herdeiros e amados da graça de Deus, sextou abençoado, sextou e declaro para vocês aí uma sexta-feira abençoada para todos vocês. Melhor tarde, melhor noite, amém? E estamos de volta aí com mais um estudo aí. E o tema desse estudo é: o dia do fim dos tempos foi revelado. O dia do fim dos tempos foi revelado. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Que esse dia já foi revelado. Amém? E quantos têm medo aí do fim do mundo? Fim dos tempos, fim do mundo. O sistema religioso inteiro teme esse dia. E fica esperando esse dia. E todas as calamidades que acontecem, eles falam que é um sinal do fim dos tempos. Acontece um terremoto, é um sinal. Acontece, né, uma enchente, um furacão, é um sinal. Né? Então, tudo para eles agora é um sinal do fim dos tempos, porque eles temem esse fim dos tempos. Fim do mundo, fim dos tempos, de acordo com várias, né, traduções bíblicas que tem por aí, né? Umas falam fim do mundo, outras falam fim dos tempos, né? E o sistema religioso evangélico tem medo, eles temem isso. Então, qualquer calamidade para eles é fim dos tempos. Amém? Mas preste atenção, abençoado. Eu peço vocês, tanto vocês evangélicos que me ouvem, quanto vocês, da graça de Deus, que já estão aí me acompanhando aí, por um longo tempo aí, muito obrigado, continue aí conosco aí, amém? Preste atenção que hoje eu vou revelar o fim dos tempos, igual eu fiz o tema aqui, o fim dos tempos foi revelado, esse tempo já foi revelado, esses acontecimentos já foi revelado, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá bom? Para vocês que não me conhecem, eu sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro, sou da cidade de Barra de Piraí. Para vocês que querem aprender a graça de Deus, o evangelho que eu prego, que eu anuncio aqui, se vocês querem aprender, tá? O número do meu WhatsApp está aqui embaixo, aqui, para você entrar em contato comigo. Se você quer brigar, refutar, eu peço você não entre, tá? Continua onde você está aí, tá bem? Então, abençoados, nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui para estudar e aprender o que realmente a palavra nos ensina. Amém? Então não podemos perder tempo com pessoas que já vêm com uma opinião formada. Se você vem com uma opinião formada e acha que você está correto, então, meu irmão, não adianta eu ficar aqui, sabe, debatendo com você. Eu não vou perder esse tempo aqui, que é muito precioso, tá bem? São 40 minutos preciosos para a gente aqui aprender o que é verdade. Então, abençoados, primeiro temos que ser coerentes no que anunciamos aqui. Temos que ser coerentes. Temos que trazer as coisas que anunciamos aqui com coerência. Tá bem? O sistema religioso evangélico, eles a todo tempo estão aí tentando nos refutar com argumentos vagos, argumentos sem pautas bíblicas. Amém? E o próprio Yahshua Jesus, ele diz, registrado por Mateus 5, 21, está escrito assim: porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, exceder, de modo nenhum entrareis no reino do céu. A justiça do sistema religioso evangélico é uma cópia da justiça dos escribas e fariseus. Quando se refere justiça nessa palavra, está se referindo ao conhecimento que eles acham justo, aos conhecimentos que eles julgam ser verdade. Assim eram os fariseus, os escribas, julgavam o que eles viviam ser verdade.
e rejeitaram o Cristo, porque o Cristo veio trazer coisas diferentes. E como Paulo fala lá, palavras inefáveis ao homem referir, ao homem entender. Eles não entendiam. Então, eles não tinham humildade suficiente para sentar, né, aos pés de Jesus e aprender. Senhor, me ensina aí que você está ensinando aí, que eu não entendo. Você tem que ter humildade para isso. Mas eles não tiveram humildade. Como muitos pregadores hoje do sistema evangélico, que ouve nós falarmos sobre a graça, eles querem só refutar, afirmar o que eles vivem ser verdade. Eles não têm aquela humildade de querer ouvir o que nós temos para anunciar. Antes de julgar, meu irmão, ouça, pega suas Bíblias, acompanha, analise a questão. Então, a justiça do sistema evangélico é a mesma justiça dos escribas, dos fariseus. Ou seja, é uma cópia dos escribas e dos fariseus. Jesus diz aqui, para não sermos uma cópia, mas para excedermos a justiça dos escribas e fariseus, ou seja, sermos melhores do que a sabedoria deles, sermos melhores do que o conhecimento deles, do que as religiosidades que eles trazem. Então, é para sermos melhores, temos que sermos coerentes com a palavra. Entende? Não podemos continuar seguindo a mesma base doutrinária deles, porque já está provado que é falha, já está provado que não é coerente, já está provada que ela debate contra a própria Bíblia. Não tem coerência nenhuma. Jesus, em Mateus 20, registrado também por Mateus 24, 2 e 3, ele conta a história dizendo que Jesus saiu do templo e quando caminhava com seus discípulos, aproximaram-se deles para mostrar a construção do templo. Os discípulos aproximaram dele para mostrarem a construção do templo. E Jesus disse para eles, vocês estão vendo tudo isso? Segundo a história, diz que Herodes, o Herodes o Grande, que foi que reconstruiu, foi que terminou a reconstrução, né, desse templo, na época que Herodes era o patriarca, né, de Jerusalém, de Israel, de Jerusalém, né, de Judá, né? Então, Israel é Samaria, né? A capital de Judá era Jerusalém. Então, Herodes era patriarca de Judá. Então, diz que Herodes fez um templo, segundo a história, não é segundo o irmão André, segundo a história, diz que ele estava fazendo um templo muito mais excelente, muito mais magnífico que o próprio templo anterior de Salomão, com ornamentos de ouros, né? Aquelas placas com escritas hebraicas em ouro, com candelabro, aquelas coisas, aqueles utensílios, né? Usado dentro do templo a ouro, coisas magníficas mesmo. Né? Letras escritas na parede, né? Banhadas a ouro. Então, diz que era uma coisa magnífica. E Herodes construiu esse templo politicamente, para atrair os judeus para a sua pessoa, porque os judeus não estavam muito bem com Herodes. Naquele lance de Herodes ter matado crianças, né? Os judeus estavam, né, não estavam satisfeitos com Herodes. Então, Herodes, para agradar politicamente, terminou aquela construção daquele templo, que iniciou-se com Zorobabel, né, então, Herodes, politicamente, para atrair, né, os judeus, para que os judeus ficassem, né,
menos zangado com ele, fez esse templo. Magnífico. E os judeus estavam ali abobados com aquele templo magnífico. E disseram para Jesus, está vendo? Né? Tá vendo esse templo aí, Jesus? E Jesus disse para eles, vocês estão vendo tudo isso? Toda essa obra magnífica que vocês estão bobados, que vocês estão de boca aberta aí vendo? Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão tudo derrubado. Jesus estava garantindo que aquele templo iria ser derrubado. Ele estava garantindo a queda daquele templo. Queda essa que se deu em 70 DC, quando o Romano Tito, o príncipe Tito, príncipe que era filho do imperador, ele é filho do imperador Vespasiano, ele invadiu Jerusalém em 70 e destruiu a cidade, destruiu o templo, botou fogo em toda a cidade, botou fogo em todo o templo, roubou esses ornamentos magníficos em ouro que Herodes tinha colocado ali, ele roubou tudo. Amém? Isso que reza na história. Vocês pesquisam aí que vocês vão ver. Então, essa queda do templo foi o fim dos tempos. Não é fim dos tempos do mundo global. Não, abençoado. Fim dos tempos aqui se refere ao fim, né, daquele mundo judaico, daquele mundo religioso judaico. Porque sem templo, sem sacerdote, sem templo, sem lei. Muitas ordenanças da lei só poderiam ser feitas no templo. Sem o templo, algumas das ordenanças da lei não poderiam ser cumpridas. Então, se você deixar de cumprir um só mandamento, você anula-se todo. Como não tem templo, então foi revogado toda a lei. Não é fim do mundo, o fim de um tempo global, mas fim de uma era. Fim de uma era, fim de um pacto, fim do pacto da lei para o início do novo pacto da graça de Deus, o pacto da reconciliação dos homens com Deus. A graça de Deus que pregamos para vocês. Amém? Mas esse fim aqui, que Jesus falou que garanto que esse templo será destruído. Garanto-lhe que não vão voltar lá, ficará pedra sobre pedra, serão tudo derrubado. Essa queda do templo está associada a coisas. Tem muitas coisas associadas a esse dia. Tem muitas coisas associadas a essa profecia. Amém? E Mateus 24:3 vai começar a nos esclarecer um pouco sobre essas coisas. Né? E diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que coisas são essas? Quando acontecerá a queda desse templo? E eles sabiam que no dia da queda daquele templo seria o fim daquele pacto da lei. Eles sabiam que nesse dia também seria a segunda vinda, a segunda parousa do Cristo glorificado. Eles sabiam também que esse seria o dia da profecia em que a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Seria nesses dias. Todas essas coisas estão associadas à queda do templo. E ele disse para Jesus: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? Olha só. Porque Jesus não veio das nuvens e, né, quando diz todos os olhos virão, ninguém viu ele vir sobre as nuvens. Todos os olhos virão sinais. Ele viria através desses sinais. E ele deixou escrito na Bíblia vários sinais.
Então, eles estão perguntando qual será o sinal. Porque são vários sinais. Eles pediram um sinal. Nos diz qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. Amém? Reparou, abençoado? Quando acontecer essas coisas, a queda do templo, a vinda de Cristo, o fim dos tempos, que era o fim daquele pacto judeu. Reparou que esses sinais estão todos ligados um com o outro? Não há separação do templo, da vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos, que os mortos ressuscitarão. Não há separação, tudo isso está interligado. Tudo faz parte uma coisa do outro. E essas coisas não acontecerão no futuro distante do nosso século 21, mas essas coisas aconteceram com aquelas pessoas que viviam naquele tempo, naquela era, naquele século primeiro, todas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus falar naquele primeiro século. Essas coisas aconteceriam ali naquele primeiro século, um futuro das pessoas que viviam no primeiro século. Hoje estamos no século 21. Isso já é passado, isso já aconteceu. E a Bíblia nos mostra isso, que isso não se refere para os nossos dias. Mateus 24:16 diz: então, os que estiverem no Brasil, os que estiverem nos Estados Unidos, os que estiverem na África, não, abençoados, os que estiverem na Judéia, sua capital Jerusalém, fujam para os montes. Primeiro, se é fim do mundo, não vai adiantar você fugir para o monte e nem cavar um buraco fundo e se enterrar. Se é fim do mundo, vai ser atingido em qualquer lugar que você tiver. Não é um monte que vai te salvar. Se é fim do mundo, não adianta você fugir para lugar nenhum. É só você fechar os olhos e esperar o fim. Está mostrando para vocês que não é um fim do mundo, né, global, mas fim de um pacto. Pacto da lei para o início do pacto da graça de Deus. Eu não posso ficar aqui pegando essa história, sendo incoerente com a história e ficar futurizando a história. Aliás, tudo que é história é futuro, né? Eu não posso trazer aquele futuro para os dias de hoje. Vou estar futurizando a história. Isso não é coerência. Eu vou estar sendo incoerente. Jesus estava falando um acontecimento que viria no dia deles. Amém? No século deles, século I. E ele falou aqui sobre um exército que viria naquele século, né? No ano daquele século, que foi o ano 70, depois do Cristo. E esse exército, ele diz que esse exército iria destruir a cidade. Iria destruir a cidade, iria destruir o templo. Tá vendo? Eu estou pegando só versículos que estão provando que essas coisas se referem àqueles dias. Jesus falou, registrado por Lucas 21:20, ele diz: mas quando vir de Jerusalém, Jerusalém, não é o mundo, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Quando virdes, é um verbo infinitivo pessoal. É usado quando se tem um sujeito definido. Amém? Ou seja, aquele que se declara alguma coisa. E Jesus estava declarando para quem? Quem era o sujeito definitivo aqui nessa história?
Quem eram essas pessoas? Todas aquelas pessoas que estavam ali, com ele, naquele dia, naquele século primeiro. Então a palavra, quando virdes, não significa no futuro distante vocês verão. Virdes significa as pessoas que estavam presentes com ele. Olha o verbo da palavra. Está se referindo àquelas pessoas que estavam ali com ele naquele tempo. A palavra é clara e diz: quando vocês virem, amém? Jerusalém cercada. Cercada por quem? Pelo Hamas? Pelo Hezbollah? Pelo Irã? Não. A Bíblia é clara e diz, o próprio Jesus revela que seria a vinda de um exército e esse exército invadiria a cidade e o templo em Jerusalém, nos dias deles. Então ele diz, quando virdes Jerusalém, não o mundo, não está se referindo ao mundo, não está se referindo ao Brasil, aos Estados Unidos, está se referindo a Jerusalém, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. A palavra é clara, abençoados. E o próprio Jesus está revelando isso aqui. E o próprio Jesus revela também a sua vinda. O próprio Jesus revela que exército é esse que invadiria Jerusalém. Amém? Tudo foi revelado naquela época. Todas essas profecias foram reveladas naquele dia. Então, o dia do tempo, do fim, foi revelado para aquelas pessoas naquela era. E o discípulo perguntava a Jesus, diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Eles queriam um sinal. Você vê que eles não estavam desesperados. Se fosse fim do mundo, eles iam estar desesperados. Se fosse fim do mundo, Jesus não precisaria mandar eles correr para o monte, porque isso é fim do mundo. Em qualquer lugar que você estiver, você vai ser atingido. Né? Então Jesus diz, pois quando vides a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus está aqui revelando para nós aqui o dia da sua vinda. Muitas pessoas lêem Mateus 24:15, mas não entendem. Jesus está aqui, ele próprio está registrado por Mateus, mas quem está falando é Jesus. Ah, Mateus foi escrito no ano 50, poderia ser escrito até no ano, agora, no ano 2024, abençoado. Mas quem está falando? Jesus. E ele falou quando? No ano 30, no ano 31, no ano 30 até o ano 33, né? Que ele, né, foi levado à cruz no ano 33. Então, do ano 30 até o ano 33, Jesus proferiu essas palavras. Então, não interessa quando Mateus escreveu esse livro. Não interessa quando você vai escrever esse livro. Eu posso fazer um livro hoje e escrever as mesmas palavras. Não significa que isso se refere para o dia de hoje. Eu estou relacionando no meu livro uma palavra de uma pessoa. Entende? É o que Mateus está falando. Mateus está escrevendo esse livro parafraseando palavras de Jesus que disse lá entre o ano 30 ao ano 33. E quando ele diz, quando vides que a abominação desoladora está no lugar santo, a abominação desoladora se refere a um sujeito, se refere a uma pessoa. Quando ele falou, quando vocês virem esse sujeito, quando vocês virem essa pessoa no lugar santo, dentro do templo,
Esse é o dia da minha segunda parousia. É isso que ele queria dizer. A palavra está muito clara. Muitos lêem Mateus 24, né, 15, mas não entendem. Ele está falando claramente, quando vocês virdes, né? Ele usa aqui a palavra abominação da desolação, ele está se referindo a um sujeito, ele está se referindo a uma pessoa. Quando vocês virdes essa pessoa no lugar santo, essa pessoa lá dentro do templo, por que é a abominação da desolação? É abominação porque essa pessoa era um gentil. E o gentil não poderia entrar no templo. Era desolação porque ele veio para destruição. Ele veio para destruir. E quando vocês virem esse homem que vai vir para destruir, para abominar, né, o templo, esse será o dia da minha segunda vinda. Esse será o dia que eu virei. Você quer a palavra mais clara que isso? Só fazendo desenho animado. E mesmo assim, muitos adultos não entenderão. Muitas crianças capazes até de entender melhor. Amém? Porque se você não for como criança, você não pode entrar no reino de Deus. O que quer dizer isso? Se você não for simples, amém? Se você não observar as coisas com simplicidade, você não vai entender. Porque o ser humano, o adulto, não vê as coisas com simplicidade. O adulto quer refutar. Ah, mas lá está falando isso. Ah, mas ali está falando aquilo. E muitas vezes, né, são coisas que não têm coerência. Muitas vezes são coisas que não estão nem relacionado ao estudo que a gente está fazendo e a pessoa está escrevendo coisas aí que não tem nada a ver. Entende? Ser como criança é você ouvir aquilo com simplicidade, sem rebater, e aprender. Pegar sua Bíblia aí, acompanhar. Realmente está escrito aqui sim. Ah, que ano que esse livro foi escrito? Ah, anos 50, igual diz que Mateus, né? Foi escrito em 50. Mas quem está falando ali? Ah, Jesus. Jesus viveu até quando? Ah, a história conta do ano 30 a 33. Então, ele não poderia ter falado isso depois de 33. Então, quer dizer que ele está falando uma coisa que aconteceria no tempo dele, no século dele, que foi o século I. É muito simples, abençoado. É muito simples, é muito claro. E Jesus referiu aqui a Daniel, porque Daniel diz aqui a mesma coisa que Jesus. Daniel está aqui comprovando, apesar de Daniel ter vivido muito anterior, mas Daniel está comprovando aquilo que Jesus está falando. Jesus disse, quando virdes a abominação da desolação, que se refere a uma pessoa, quando vocês virem essa pessoa lá dentro do templo, esse é o dia da minha segunda vinda. E eles perguntaram, quando será, Senhor? Me dê um sinal do dia que vai acontecer essas coisas. Ele falou assim, quem lê Daniel entenda. Né? Aqui está escrito aqui, quando virdes, né, a abominação da desolação, de que falou Daniel, no lugar santo, quem ler, entenda. Quem lê Daniel, entenda. Amém? Ou seja, Daniel disse, Daniel 9:26, ele disse, depois de 62 semanas, depois que eles saírem, daquele povo saíssem da Babilônia, voltasse para Jerusalém, reconstruísse novamente o templo, depois desse tempo, será morto ou ungido. Quem foi morto depois desse tempo? Quem é ungido? O Cristo. Será morto ou ungido. E já não estará. Ele será morto e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir
Olha o que Daniel está falando. Está falando sobre um sujeito. Está falando sobre uma pessoa. Está falando sobre um príncipe. A mesma coisa que Jesus falou. A abominação da desolação. Um homem, um sujeito, uma pessoa. Depois desse tempo todo que ele estivesse reconstruindo aquele templo, será morto ungido. Naquele tempo, naquela época, ungido, o Cristo seria morto. E o povo de um príncipe que há de vir, porque no tempo de Daniel ainda era um futuro para o Daniel, né? Não se refere ao nosso futuro, porque essas coisas hoje se referem ao nosso passado, né? Era futuro de Daniel. O príncipe, né, de um povo que viria, esse príncipe desse povo que viria, ele destruirá a cidade e o santuário. Esse destruirá estava se referindo lá no ano 70. Esse príncipe viria no ano 70. Destruiria a cidade e o templo. Ele está falando do segundo templo. Se você for em Israel hoje, tem templo? Não tem mais templo. Hoje só tem ruína do templo. A única coisa que sobrou do templo foi o muro da lamentação. Que os judeus ficam lá se lamentando. É uma prova escrita e é uma prova física, né? Porque se você for em Jerusalém, vai ser uma prova física. Você vai ver que só tem ruínas do templo, não existe mais templo. Então não tem como refutar a história escrita e a história vivida. Não tem como refutar. Jesus falou que viria um homem. E esse homem iria destruir, né, a cidade e o templo. Esse homem ia entrar dentro do templo, ia destruir o templo. E Daniel diz que sobre um homem também, se referindo ao príncipe de um povo. E esse príncipe destruiria também a cidade, né, e o santuário. E o seu fim seria no dilúvio, até ao fim haveria guerra, desolações são determinadas. Até o fim haveria guerra, porque em 70 eles invadiram, mas essa guerra continuou, essa invasão continuou até o ano 73, quase o ano 74, tá bom? Para depois não vir aí falar, não, mas esses 62 semanas não bate, porque depois de 70 continuou a guerra. Sim, continuou, meu amado. Continua sim, mas essa história se refere naquele dia. Não é um dia que virá. Não é o futuro nosso do século XXI, mas do futuro daquelas pessoas que viveram no século I. É claro. Não tem como mudar a palavra. Não tem como mudar a história. Se fizer isso, é incoerência. E nós aqui temos que ter coerência. Jesus, quando falou, registrado por Lucas, do exército que viria, estava se referindo ao exército romano, que invadiu Jerusalém em 70 DC. Você pode pegar qualquer livro de história, vai confirmar o que a história bíblica também diz. Amém? Qualquer livro de história romana, o livro de história aí da pessoa que viveu naquela época lá, Flávio Josefo. Pega o livro dele, que fala sobre essa destruição. Amém? Você vai ver que essas coisas já aconteceram. Então, essa destruição do templo está associada à vinda do Cristo, né? O dia do juízo, porque a destruição do templo e a invasão da cidade de Jerusalém foi o dia do juízo para os judeus. A destruição do templo, o dia do juízo, né? Que é o dia da vingança de Deus, né? É o dia do juízo. Esse dia do juízo foi o dia, né? Que haveria guerras, rumores de guerras. Está se referindo nesse dia. Está se referindo nessa época, está se referindo nesse século I, no ano 70 do século I, em que
o imperador Justiniano deu ordem para que a cidade de Jerusalém, né, Justiniano não, perdão, o imperador Vespasiano deu ordem para que o exército romano invadisse Jerusalém, e quem estava no comando do exército era o seu filho, príncipe, como diz Daniel 9:26, o príncipe de um povo. Ele era príncipe porque era filho do imperador. Ele estava no comando desse exército, no comando dessa tropa que invadiu Jerusalém no ano 70 DC. Né? Vai lá em Israel, vê se tem templo. Não tem templo. Então, os livros históricos, as histórias bíblicas, e tem muito mais livros aqui, tem Tessalonicenses, que eu não li todos, para não estender demais esse estudo. Já temos em 35 minutos. Então, se você reunir toda a história bíblica que fala sobre essas coisas, se você pegar livros históricos romanos, livros históricos de Flávio Josefo, se você tiver condições de ir lá em Israel hoje, você vai ver que todas essas coisas aconteceram no ano 70. Jesus veio no ano 70. O juízo foi no ano 70. Para os judeus, não é um juízo para o mundo, mas para os judeus no ano 70. A segunda vinda, a segunda parousa de Cristo foi lá naquele ano 70. Né? Então eles perguntaram, os discípulos perguntaram, Senhor, quando será a sua vinda e o fim dos tempos, o fim daquele pacto, né, de Moisés para o início do pacto da graça? Jesus falou, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, quando vocês virem essa pessoa lá no lugar santo, esse é o dia da minha vinda. Quem lê Daniel entenda. Então, Daniel, você vai em Daniel 29, 9:26, ele fala que viria quando o Cristo morresse, né? Quando Cristo morresse, viria o príncipe de um povo, né? E destruiria a cidade e o santuário. O príncipe de um povo é o príncipe Tito. Príncipe porque era filho de um imperador Vespasiano, que invadiu Jerusalém no ano 70. Se você for lá perguntar a um judeu, quando foi destruído o templo? Os judeus vai falar para você, no ano 70. Quem destruiu o templo? Foi o exército romano, o Império Romano. Se você pegar livros histórico-bíblico, né, como Mateus 24, Lucas 21:20, né, se você pegar o livro lá, aqui, né, o Daniel 9:26, todo o livro de Daniel fala sobre essa história. Se você, Lucas 21:20, isso mesmo. Se você pegar o livro de Tessalonicenses, onde Paulo também está falando que esse homem viria e se faria de Deus, se assentaria no trono de Deus, dizendo ser Deus, e ele iria destruir todos os objetos de utensílios, aqueles objetos religiosos que eram usados dentro do templo. Paulo também está se referindo a Tito, filho do imperador Vespasiano, que invadiu Jerusalém. Todos esses livros estavam falando de uma pessoa, o príncipe Tito, que depois se tornou imperador. Se você pegar o livro de Flávio Josefo, vai confirmar a mesma história. Então, a destruição do templo, abençoado irmão evangélico que está me ouvindo, abençoado irmão que está aí me seguindo na graça de Deus, todas essas coisas estão associadas. A queda do templo, o dia do juízo, a segunda vinda do Cristo, a ressurreição dos mortos, todas essas coisas estão associadas. E todas essas coisas aconteceram. Aconteceram. Não acontecerão, mas aconteceram lá no ano 70 DC, no primeiro século. Amém? E por isso eu coloquei no título aqui, vamos lá, o dia do fim dos tempos foi revelado. Foi revelado. Foi revelado para aquelas pessoas daquela época. E hoje está sendo revelado para você que essas coisas aconteceram naquela época, no primeiro século.
não é para o nosso século 21, mas foi para o século das pessoas que viveram lá no primeiro século. E foi num dia, no ano desse primeiro século, no ano 70. Todo livro histórico vai provar que o irmão André está falando. Amém? Então é isso aí, abençoados. Esse fim não é global, é um fim de pactos. O pacto da lei para o pacto da graça. Foi o fim do pacto da lei e a vinda do pacto da graça. E nessa vinda desse pacto, né, no ano 70 DC, também foi a segunda vinda do Cristo glorificado, esperado pelos evangélicos, mas, meus irmãos, já veio e hoje habita dentro de cada um de nós. Amém? E eu fico por aqui. Vocês que não me conhecem, sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Tem o número do meu WhatsApp aqui embaixo, para você quiser saber mais do que eu anuncio aqui. Anuncio o Evangelho do Cristo glorificado, né, com uma visão preterista da história. Amém? Se inscreva no meu canal MDCG André Palhares, está aqui. Embaixo na descrição do vídeo está aí meu número do WhatsApp, está aí minhas redes sociais, está aí playlist, está aí shorts, vídeo shorts. Abençoado, faça uma visita no canal, amém? Tem muito conteúdo aí para você aprender um pouco mais do que eu falo, amém? Se inscreva no meu canal aqui, MDCG André Palhares. Não esqueça de apertar o sininho de notificação para você ser avisado de todos os vídeos novos que eu for postar. Não esqueça de dar seu like aí. Faça seus comentários aí embaixo também, na descrição do vídeo aí. Faça seus comentários, amém? Se inscreva no meu canal, traga a pessoa para se inscrever. Agradeço a todos vocês, amém? Se inscreva também no canal Democracia Espiritual do meu irmão Carlos Gomes. Se inscreva no canal do meu irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do meu irmão Pedro Donizete, canal Graça Eterna. Estamos juntos. Uma ótima noite de sexta-feira para vocês. Um ótimo feriado para todos vocês. Amém? Até a próxima. Muito obrigado. Graças e paz.